No vídeo de hoje, vou contar a fascinante história de um veneno de rato mortal que se tornou um medicamento capaz de salvar milhões de vidas ao prevenir derrames e infartos. Como um veneno pode se transformar em um remédio? Tudo começou com um enigmático caso de uma vaca morta. Na década de 1920, fazendeiros nos Estados Unidos e no Canadá enfrentavam um problema grave: seu gado, antes saudável, estava morrendo por razões desconhecidas. Os vasos sanguíneos dos animais se rompiam, provocando hemorragias internas. Em alguns casos, o sangramento era tão intenso que o sangue escapava pelo focinho dos animais. Buscando respostas, os fazendeiros investigaram diversas possibilidades, como parasitas, condições sanitárias das fazendas e fatores climáticos, mas tudo parecia normal, exceto um detalhe: a alimentação do gado. O feno, produzido a partir de uma planta chamada trevo doce, parecia estar envolvido no mistério. Observou-se que, sempre que o tempo ficava úmido, o feno estragava, e os animais que o consumiam desenvolviam a misteriosa doença hemorrágica, que foi batizada de doença do trevo doce. No entanto, ninguém sabia exatamente qual substância no feno deteriorado causava essa condição. Mal imaginavam que esse fenômeno levaria à criação de um medicamento revolucionário. Em 1933, um fazendeiro levou uma vaca morta pela doença do trevo doce a um centro de pesquisa agrícola, percorrendo 300 quilômetros em busca de respostas. O bioquímico Karl Link analisou o animal e descobriu que seu sangue estava extremamente fluido. Isso indicava que a vaca não conseguia produzir os componentes necessários para a coagulação, tornando qualquer ferimento interno potencialmente letal. Os cientistas então entenderam que o feno estragado continha algo que impedia o sangue de coagular, levando às hemorragias fatais. O desafio era identificar essa substância misteriosa. Inicialmente, testaram a hipótese de uma toxina bacteriana, mas nada foi encontrado. Então, adotaram uma nova abordagem: separaram os diversos compostos do feno e os testaram em amostras de sangue. Se o sangue permanecesse líquido, significava que aquele composto específico impedia a coagulação e era o causador da doença. Foram necessários 6 anos de pesquisas até que, em 1939, descobriram a substância responsável, o dicumarol. Esse composto se assemelhava à cumarina, uma substância natural presente no feno saudável. No entanto, um fator desconhecido transformava a cumarina inofensiva no perigoso dicumarol. A resposta estava no próprio feno. Os cientistas perceberam que um fungo que se proliferava no feno úmido era o responsável por converter a cumarina em dicumarol, tornando-a tóxica para os animais. Assim, em 1939, ficou claro que o dicumarol era um potente anticoagulante capaz de causar hemorragias fatais. Em vez de apenas enxergar um problema, Karl Link vislumbrou uma oportunidade. Ele percebeu que o dicumarol poderia ser utilizado como veneno para pragas, especificamente ratos. A ideia era que, ao ingerirem a substância, os roedores morressem por hemorragia interna, assim como as vacas afetadas pelo feno contaminado. No entanto, o dicumarol se mostrou ineficaz como veneno de rato porque sua ação era muito lenta. Os ratos tinham tempo para se recuperar antes de morrerem, tornando-o pouco eficiente. Então, Link e sua equipe começaram a testar substâncias similares ao dicumarol, buscando compostos que agissem mais rapidamente. Após analisarem 150 variações, encontraram a substância ideal, a varfarina. O nome foi inspirado na fundação que financiou a pesquisa, a Wisconsin Alumni Research Foundation, combinada com a terminação arin, derivada de coumarin, cumarina, em português. Em 1948, a varfarina foi oficialmente introduzida como veneno de rato em vários países, incluindo o Brasil. Sua ação era equilibrada, nem tão lenta como o dicumarol, nem tão rápida a ponto de alertar os ratos sobre a toxicidade, permitindo que continuassem ingerindo a substância sem suspeitas. Assim, os roedores morriam poucos dias depois, longe do local onde consumiram o veneno. Surpreendentemente, a varfarina ainda é usada em alguns venenos de rato atualmente. Mas como um veneno de rato poderia também ser um medicamento? A grande virada ocorreu em 1951, quando um jovem tentou suicídio ingerindo altas doses de veneno de rato à base de varfarina. Ele foi internado com sangramentos intensos, sintomas semelhantes aos das vacas afetadas pela doença do trevo doce. No entanto,
Para a surpresa dos médicos, ele se recuperou rapidamente após receber uma transfusão de sangue, que restaurou sua capacidade de coagulação. Esse episódio revelou que a varfarina tinha um poderoso efeito anticoagulante em humanos, mas poderia ser administrada em doses controladas para tratar doenças relacionadas à coagulação excessiva do sangue. A partir desse achado, começaram os estudos para usar a varfarina como medicamento. Em 1954, ela foi aprovada para o uso em humanos e passou a ser prescrita para tratar e prevenir condições como trombose venosa profunda e acidente vascular cerebral, AVC. Diferentemente da heparina, um anticoagulante injetável já existente, a varfarina era administrada por via oral, facilitando seu uso. Seu reconhecimento cresceu ainda mais nos Estados Unidos em 1955, quando o então presidente Dwight Eisenhower sofreu um infarto e foi tratado com varfarina, popularizando seu uso. Atualmente, embora existam anticoagulantes mais modernos e com menos interações medicamentosas, a varfarina continua sendo amplamente utilizada e está disponível no Sistema Único de Saúde, SUS. Seu custo acessível e eficácia bem estabelecida garantem seu papel essencial no tratamento de pacientes com risco de obstrução vascular. Essa história impressionante mostra como a ciência tem o poder de transformar desafios em soluções que salvam vidas, muitas vezes de maneiras completamente inesperadas. Consulte regularmente seu médico e nos ajude a crescer o canal curtindo o vídeo, se inscrevendo e muito obrigado por assistir.